Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Como é que é, meu? Alô, Boa noite, então boa noite. olá. Eu gosto que tu, quando estás mais desocupado, nomeadamente de férias, que tu consegues dobrar a noção de tempo. Como assim? Então, quando eu te perguntei quando é que gravávamos, a certa hora disseste-me daqui a uma hora. Sim. E eu fiquei a ruminar. Inclusive, olha, só para ver como é que eu fiquei a ruminar à tua espera, eu saquei Tetris para jogar no computador Tetris. Ok. Pronto. E envolveu-se cerca de quase 1h40. E tu perguntas-me se eu existo. Ao que eu te perguntei, man, ainda estou aqui, tipo, à tua espera. E tu, mas podias ter dito alguma coisa. E foi bizarro isto, foi bizarro. Não, porque eu tinha-me esquecido. Ou quase. Entretanto lembrei, não é? Tu tinhas esquecido que íamos gravar, man. É. Sim, continua. E Mas também achei estranho, tipo, tu achas que eu tinha desaparecido, não é? Tipo, passados 40 minutos do combinado, tipo, ainda não tinhas dito nada. Não é que eu tenha ficado 40 minutos tipo à espera, deixa eu ver se ele diz alguma coisa. Não foi isso, tipo, eu esqueci-me. Ok? Já estou a assumir que esqueci. tá bem, mano, mas o que é bizarro é isso, é que tu ainda estiveste na cobrança, tipo, Não é podias ter dito alguma cobrança, coisa. é tipo, achei estranho. Tu dizes que estavas à espera, mas tipo, não achaste estranho ou não achaste por bem, tipo, deixa ver se ele tipo, está vivo. Pronto, já que estamos numa de admitir, eu vou admitir. Já que tu estás a admitir que te esqueceste, eu estou a admitir que eu deixei passar para ver até onde é que tu ias. Percebes? Porque se tu estavas a achar estranho que eu não te dissesse nada, eu estou agora a achar estranho que me estás a dizer isso, que tu ainda penses que eu acho que tu és uma pessoa normal. Isso é que é estranho. Que eu ainda penso que é possível. Há uma centelha aí de normalidade que pode incendiar e tomar conta do teu ser. Por que não? Não, man, não. É só uma centelha. Eu não gosto de me agarrar à esperança porque a esperança não é factual. Ok. A esperança é fictícia. Está bem? Pronto, Mas pronto. é só isso. Por falar em esperança, man, eu tenho um certo pensamento sobre os tempos. Os tempos de agora. Que eu tenho estado a pensar nisto já há 3 dias. Hein? E quero fazer a ponto com esperança. Porquê? Porque eu acho que é um pensamento meio derrotista, meio resignatário. Mas eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que é mais uma conclusão. Não é uma conclusão, é uma realização, uma descoberta, ou não é? Ou uma revelação, melhor assim. Isso, uma revelação. Epifania já é muito prepotente. Uma revelação. E passo-te a tentar expor este pensamento. Está super abstrato ainda, que eu só materializei na minha cabeça. E na minha cabeça é fácil materializar isto, estão lá as palavras todas, né? Agora passá-las para a boca e não sei o quê, pronto. Comunicar, né? Então passa-se pelo seguinte: é-nos apresentado constantemente um mundo novo, ou um mundo novo face aos padrões que nós estamos habituados, tu e eu, mais propriamente falando, a que nós estávamos habituados e com os quais crescemos e nos desenvolvemos enquanto pessoas, e agora somos largados então a este mundo que está em mutação ainda, em mudança, para coisas boas e más. Provavelmente mais más que boas, mais más no sentido em que se consideram essas coisas boas, mas que eu não gosto, logo são más. Estás a perceber? Uhum. Pronto. Há muita mudança a acontecer e que choca efetivamente com as nossas fundações, com aquilo que nos criou, com aquilo que nos fez sermos quem somos, não é? Nomeadamente eu e tu. Exemplos práticos. Esta coisa do feminismo, esta coisa das redes sociais cancelarem uma pessoa, estas coisas de agora haver não sei quantos géneros, estas coisas de agora se nós não aceitarmos sair com uma pessoa com pipi enquanto heterossexuais somos fóbicos. Este tipo de coisas, percebes? Este tipo de ressonâncias, este tipo de idiosincrâncias que nos são marteladas constantemente, como se nós fôssemos o céu em segunda transformação a levar com as bolas de fogo do Tiananmen, ok? Ali constantemente a não conseguir levantar, porque está ali uma merda a sendo desatirada para as costas, percebes? Ok. E a minha realização é aqui. A minha realização é de que se calhar nós somos, ou eu percebi-me que nós nesta geração estamos a atravessar pelo momento de conversão de ideias sociais planetárias, ou dos moldes que nos determinam como mundo civilizado. Porque
eu não sei, se calhar eu não fiz o exercício retrospectivo para tentar confirmar esta tese, daí estar a conversar contigo. Isto está muito abstrato, é tipo fase 1, né? Imagina que isto é um filme da Marvel, vá. E eu não fiz o exercício retrospectivo de perceber o que é que na geração anterior à nossa, ou nas gerações anteriores à nossa, mudou de forma tão global e meio que imposta por repetição, não é? Tipo lavagem cerebral, a ponto de nos ser refletido o melhor aspecto disso a nós já nascendo e desenvolvendo-nos, etc e tal, e os malefícios também que isso poderá ter trazido nos nossos valores. Estás a perceber onde eu quero chegar? Estou a tentar definir um padrão, porque a história repete-se. Sim. Não é? E a revelação a que eu cheguei, voltando um bocadinho mais à conclusão que eu quero dar a isto, para vocês falar um bocadinho também, obviamente, é de que se o mundo agora está a adotar este tipo de valores como matrizes ou como esqueleto do que deverá ser a nova face da sociedade ou das sociedades, não é? E se eu, falando mais para mim agora, se eu apresento muita resistência a certas coisas que se calhar eu concluo que poderei estar a ser inconscientemente hipócrita, porque não é necessariamente uma resistência à maneira como estão a ser apresentadas essas coisas, mas se calhar é uma resistência mesmo a essas coisas. Eu se calhar com este pensamento mais derrotado, eu se calhar estou a pensar que estou a ficar grunho, pá. Estás a entender agora onde eu quero chegar? Sim, ok. O ser humano em termos de carne nasce, cresce, reproduz-se, envelhece e morre. Agora em termos se calhar de ideologias ou de valores, cresce, descobre-se, forma personalidade, rebela-se, torna-se adulto, enraiza-se nessa adultez, se for uma palavra, nesse ser adulto, não é? Baseia-se nesse ser adulto para ser adulto, que é o tempo mais que nós passamos enquanto adultos, enquanto os seres humanos é adultos, né? E depois quando se começa a tornar mais velho, já a transicionar para velho, fica grunho porque as raízes são tão fundas que é difícil que é difícil desaprender. Estás a ver onde eu quero chegar? E se calhar para os miúdos de agora e a seguir aos miúdos de agora, falando já nos meus potenciais netos e filhos, eu se calhar para eles vou ser o grunho. Sim. Não é? Mas é aquilo que estavas a dizer, é a história a repetir-se, há de ser um ciclo eterno. Acho que enquanto como a humanidade vai evoluindo, as gerações em si ficam fechadas nelas mesmas, não é? Exatamente. E também outras coisas que me sustentam esta tese são aqui. Eu percebi também que nós não somos tribais apenas por nos identificarmos com pessoas que pensem da mesma maneira que nós, ou que façam, ou que gostem do mesmo que nós, e assim sucessivamente. Nós somos também tribais de valores. Ou seja, nós agarramos aos nossos valores e enclausuramos-los em nós. Nós somos, neste caso, o baú desses tais valores. E é muito difícil, fica estanque passar alguma coisa para fora e de fora para dentro também. Eu relego isto a tribalidade. Porquê? Porque nós somos também resistentes à mudança. Nós somos animais de hábitos. Apesar de haver aquelas pessoas, eu gosto muito de viajar porque eu não gosto de estar no mesmo sítio há muito tempo. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Se gostas de fazer uma coisa muitas vezes, por mais que essa coisa seja a diferença, isso é um padrão. Não é? Eu gosto muito de esportes radicais. Eu agora ando BMX, amanhã poderei fazer bungee jumping, depois de amanhã se calhar parapente. São de esportes diferentes, mas é um padrão. Estás a entender o que eu quero chegar? Nós funcionamos a padrões. E sistemático. Nós somos sistemáticos, padronizados, tribais. E quando eu falo nos padrões é isso mesmo. Se calhar a palavra tribalidade, eu estava a tentar, como é que eu ia te explicar? Eu estava a tentar expandir conceitos, não é? Estava a tentar pegar no conceito em que nós somos tribais para com pessoas, não é? Somos de fenótipos, somos de lá está, juntamos a pessoas que gostam mesmo do que nós, juntamos a pessoas que pensem da mesma maneira que nós, juntamos a pessoas que odeiam mesmo que nós odiamos, não é? E nós somos tribais nesse aspecto. Agora eu estava a tentar pegar na palavra tribal ou seja, encapsular, né? O que nós encapsulamos, o que nós agrupamos e juntamos tudo numa coisa apenas, né? Numa esfera, e tentar expor isso a outro tipo de correntes de existência, não é? Que neste caso é os nossos valores, falando mais de nós para nós. E a realização é um bocado essa: é que eu nem por sombras daqui a 30 anos me vou considerar grunho,
Não acho que seja, Sim, não sim. é? Mas faz-me tremenda confusão que se for preciso daqui a 30 anos vai haver um movimento qualquer cimentado, que já existe, cimentado, que diga, por exemplo, que ser gordo é fixe. Estás a ver? É. Ou que, é pá, sei lá, ou que elas não são prostitutas, são empresárias. Estás a ver? E que isso torne-se norma. Pela força da repetição, pela força do empurra, estás a ver? Porque convenhamos, pessoas adultas como nós, vou-te falar sinceramente, eu só falo nisto e só coço a cabeça com isto. Com isto não digo este pensamento agora, mas com estes temas, é pá, porque temos podcast, né? E há uma plataforma, Sim. temos que falar e temos que ter o que falar. Porque isto não me tira ao sono, hein? Pá, façam o que quiserem, desde que não magoem ninguém. Posso construir argumento de como essas pessoas, dentro desses tipos de movimentos, poderão estar a magoar. É possível, isso depois é um exercício, né? É. Mas pá, se não há dano, pá, lá está, é a velha história. Bullying digital não existe para mim, porque desligo o telemóvel. Pronto, acabou a digitalização. Logo não há bullying. Acabou aquele elo, não é? É. Ah, mas Marcelo, nós somos uma sociedade cada vez mais global, interligada pelas redes sociais. Fuck it. Estás a entender? Há sempre outro caminho. Mas pronto, voltando à tese, é a revelação que eu tive, meu. É a revelação que eu tive. Pronto. Estavas a desenvolver alguma coisa, entretanto eu tomei conta outra vez. Não, eu acho que já tocámos assim por alto neste tema, assim nos primeiros podcasts. Mais ou menos. Sim. Mas sei lá. Bem, como os valores vão evoluindo, não é? E nós não temos muita mão nisso. Isso Exatamente. ou também estamos abertos a acompanhar essa evolução, né? Ou então ficamos para trás, basicamente. E tornamos-nos os tais grunhos. Ok, olha. Boa cena. Boa cena para tentar desenvolver. Ficarás confortável se seguires o caminho B, que é o, entre aspas, ficar para trás, oferecendo resistência a coisas que não te façam sentido? Ou considerar-te-ás convertido, para não dizer derrotado ou resignado, a que essas coisas te passem a fazer sentido porque agora é o mundo em que vivemos? Pá, nem uma coisa nem outra, estás a ver? Porque, quer dizer, depende. A primeira opção que deste, o ficar para trás, seria. Metaforicamente, atenção. Sim, ficar para trás. Não, mas ia definir agora. O ficar para trás Sim. seria estar numa perspectiva combativa, ou só indiferente, tipo, não concordo, mas deixa andar. Não subscreveres. Nem estou a falar da perspectiva, nem estou a falar de combatividade. É só não subscreveres. Tipo, Okay. aquilo existe, mas não é aquilo que tu acreditas. Logo não. Pá, gostam, façam, mas eu não quero, Pois não é faço. isso, é isso. Pronto. Pá, ou seja, se não me fizer sentido, né? Não me vou sentir pressionado a dizer que aceito só para me sentir dentro do grupinho, seja ele qual for. Mas aí está, isso levanta-me outra questão, que é o quê? A perspectiva. Lá está, imagina isto. Na tua vida poderás nunca ter de vociferar que não concordas. Yeah. Isto é hipotético e não subscreve os nossos valores, pelo que eu te conheço e pelo que tu me conheces. Mas vou dar um exemplo prático para ser mais fácil tornar isto tangível, talvez. Imagina que nós não concordamos com o casamento homossexual. Yeah. Mas Deus, whatever, fuck it, não é? Sim. Não concordamos. E pá, tu nunca na vida, em circunstâncias ditas normais do teu cotidiano, terás de expressar isso. Yeah. Não é? Imagina. Mas imagina que, lá está, pela lei de averages, né? Pela probabilidade ínfima possa acontecer, imagina que esse tipo de situação impacta a tua vida, ou toca-te a ti diretamente, em que tu deixes por ti a expressar a tua opinião. Mas nem estou a falar em tipo, deviam morrer todos, isto é contra. Não, é uma cena, imagina isto. És contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, e em certa altura da tua vida, quando isso se tornar mainstream, mais neste mundo paralelo, que já é mainstream e não há mal nenhum nisso, no mundo paralelo é mainstream a ponto de os casamentos de Santo António este ano só vão ser protagonizados por pessoas do mesmo sexo, e para simbolizar o apoio
do governo a esta medida, é declarado que... É um bocado parvo, porque se eu disser que é feriado nacional, eu não consigo fazer o exemplo que eu quero. Fónix, não sei. É obrigatório que todas as pessoas na altura da marcha de Santo António tenham que parar o que estão a fazer, tipo parada de Pyongyang, né? Tenham que parar o que estão a fazer porque os noivos day vão passar. E tu dizes, e tu pensas, mas que merda, porque eu quero ir trabalhar, ou quero ir para casa do trabalho. E há pessoas que dizem, muito bem, não sei o que e tal. E então, e você não concorda? O que é que acha? Isto é muito bonito. E aí tu deparas-te com uma cena que pronto, é aí onde eu quero chegar neste exemplo estúpido como caraças, mas eu estou a tentar forçar este cenário. Que é, tu calas-te sendo o típico português velhaco que esconde os teus verdadeiros sentimentos perante uma situação, quando na verdade repudia. Não é repudia, nem estou a falar de ódio extremo, nem estou a falar aqui de coisa. Quando na verdade não concorda, porque está a impactar a sua vida, ou és aquele tipo de gajo que, mantendo-se fiel às suas convicções, expressa que quer avançar com a sua vida porque aquilo está a impactar negativamente. Depende também da situação, estás a ver? Pode ser uma situação em que eu me sinta mais vocal, ou que acho que a minha opinião tem que ser expressada por algum motivo, ou pode ser um dia ou uma situação em que deixa estar, estou-me a cagar, não quero perder ainda mais tempo com isto. Mas a questão é essa, man. É que tu estás parado literalmente e a pessoa que está a te interpelar está parada ao teu lado e fazer conversa. Ok, em que eu tenho que dizer alguma neste coisa. Neste cenário. Pois, eu estou a tentar aprender no cenário, percebes? É que estás ali. Eu assim não sei. Mas provavelmente, se calhar diria qualquer coisa. Tipo, sendo essa a minha convicção, né, neste cenário hipotético. Exatamente. Provavelmente diria qualquer coisa contra. Não concordo, não sei o que, estes gajos. Não concordo, estes gajos agora lá porque eles são do mesmo sexo e o governo quer apoiar, porque é que eu tenho que parar a minha vida? Mas estás a ver? Isto agora já sou eu a adicionar coisa, não quero. Já falámos várias vezes no perigo que se quer colocar na sociedade em que a sociedade tenha voz, de forma individual ou coletiva. Aliás, coletiva não há tanto perigo, porque à partida, quando a voz é coletiva, é porque se concorda, e quando se concorda é o coletivo que é dar cabo do individual, não é? Mas falando em opinião individual, chega a uma altura em que, nesse mundo em que eu estou a dizer, não, é parvo isto, é parvo. Não quero avançar com este tipo de ramo, porque o ramo é parvo. Eu tracei um cenário perfeitamente hipotético e super mirabolante e hiperbólico, voltando a dizer que não há nada contra o que eu tracei nesse cenário. Atenção, só tentei encostar-nos metaforicamente à parede para que pudéssemos fazer aqui um escolhias isto ou aquilo, né? Tipo uma escolha impossível, tipo tens de fazer isto ou aquilo. Mato-me, assim não escolho. Não é a opção. Pronto. Então eu ia tentar tipo, continuar no ramo do género. Mas nesse mundo também existe a possibilidade de que tu possas ser repudiado pela tua opinião. Mas pronto, isso estás a ver, eu estou a tentar já traçar uma coisa em que já estou a ser distópico, no sentido em que serei assumidamente se calhar preconceituoso, porque estou a atar uma coisa que não tem nada a ver com outra, no sentido da cena da opinião e de agrilhar da opinião nisso aqui. Estás a ver o quão abstrato isto está? Isto não está a fazer sentido nenhum aparente. E eu tentei desenvolver isto para um outro ramo do tema, mas na verdade a minha tese é mesmo essa, man. É que acho que nós os eloquentes de hoje seremos os grunhos da manhã sempre. A menos que espera aí. Sim, diz. Porque isto é uma tese falível, porque um gajo que é eloquente tem capacidade de adaptação. Não é? Um gajo eloquente terá capacidade de... Não, vou refrasear. Os convictos de hoje, melhor assim, os convictos de hoje serão os grunhos da manhã. Porque eu estou a falar de convicções, e as minhas convicções são um bocado de pau inabalável, né? Senão não eram convicções. Era mais nesse sentido, era mais nesse sentido. Eu sinto e tenho noção que o mundo está em mudança, e é mais galopante do que aquela em que eu senti ao crescer e ao tornar-me adulto, né? Não sei se me estou a fazer entender. Parece que houve uma exponenciação. Chegas a uma altura em que da tua vida tu cresces, és puto, jogas ao Guelas, depois vais para a universidade, não sei o que mais. Isto num grande assalto, obviamente. Mas depois chega uma altura em que tu tornas-te adulto e parece que a Terra gira mais rápido e as coisas acontecem mais rápido. Ou seja, disparou, percebes?
E nesse sentido eu estou a sentir eu estou a sentir o disparo, eu estou a sentir a bala a passar. Estás a ver? E eu começo a coçar a cabeça, tipo, uau, esta bala não passou tão rápido desde quando foi disparada no meu nascimento. E esta bala está diferente. Esta bala não está de acordo com aquilo que eu acredito que seja uma bala. E vai daí o meu conflito interno, que é: se a minha resistência à mudança é pura, mera e simplesmente antropológica, tipo da condição humana, né? Ou a isso está aliado também, convenientemente até se calhar, que eu esteja a resistir à mudança porque sou o animal que dá hábitos e que não gosta de mudança e não sei o quê, aliado a convicções que levam a virtudes de um lado e preconceitos do outro. Estás a ver? Acho que isso há de sempre acontecer com alguém, né? Porque nós somos aquela cena que eu sempre a dizer que somos várias coisas, né? E havemos concordar com umas e outras, e havemos ter convicções que hão de se manter sempre as mesmas, e hão de haver outras que provavelmente vão evoluir com a evolução de pensamento da humanidade, e há de haver coisas em que se calhar de alguma forma ficamos para trás e outras que não, né? Mas nenhuma dessas coisas provavelmente deve definir-nos como pessoa, a não ser que seja uma coisa mesmo muito grave ou considerada grave, não sei. Mas mais perigoso que aquilo que tu sejas e que acredites te defina como pessoa, se for algo mau, né? Mais perigoso que isso é se tu és e acreditas em algo que te define como pessoa que não é necessariamente mau, mas que todo o mundo lá fora diz que é e vai-te crucificar por isso. Pois é, mas aí, pois, é aquela cena, é tentar fazer com que isso não aconteça, mas é sempre um bocado ingrato, não é? Quando achas, a velha história do quando achas que não tem. adapta-te ou morre. Mas o adapta-te ou morre é bem injusto, puto, porque o adaptar é uma... Adaptar, espera aí. Agora quero ver a definição de adaptar, que eu acho que é importante, espera aí. Só para ver o que é que eles dizem da definição de adaptar. É pá, porque adaptar tem o seu quê de pussy, meu. Adaptar implica... Adaptar implica uma definição tipo de derrota, né? De subserviência. Mas isso eu estou a falar do verbo adaptar no contexto em que estamos a falar. Sim, não é? sim. Porque adaptar de forma vaga é o quê? É fazer com que uma coisa se combine convenientemente com outra. É. Acomodar, ajustar, apropriar e ainda tornar ou ficar apto. Puta, ia fazer com que uma coisa se combine convenientemente com a outra. Lá está. Isto é fantástico para com objetos, meu. É fantástico. Agora, para com pessoas, nomeadamente eu, tem o seu quê de pussy. Porque é isso mesmo que estás a querer chegar, man. A subserviência adjacente ou uma cedência da minha parte. Não é? Só que depois aí está, meu. Man, uau, espera aí. Sim, mas pode não ser, pode sim. ser a parte da subserviência, mas também pode ser o facto de teres compreendido de alguma forma de que poderias melhorar ou mudar uma certa forma de pensar tua, uma certa forma de pensar tua, e isso será uma adaptação, não é? Assim que mudas alguma coisa e essa coisa se coaduna se junta com o resto da humanidade, a forma de pensar da humanidade, isso é uma adaptação da tua parte, não é? Mas não é subserviência, é tu acabaste por entender e por acaso convergiste com aquela linha de pensamento porque achaste que realmente era melhor. Mas os dois, tanto o meu tom para com o verbo adaptar e o teu tom que estás a dar agora com o verbo adaptar, man, enquanto pessoas, os dois podem existir várias vezes, em simultâneo ou não, numa vida, man. Pois é. Não é? Uhum. Há aquela coisa que eu gosto muito de acreditar e que eu gosto de achar que imprime na minha vida, que é a cena do o inteligente defende muito bem a sua opinião, o sábio tem a capacidade de mudar a sua. Eu gosto muito de acreditar nessa máxima. E eu sinto que existem temas, lá está, vai a velha história, há certos temas que me são mais queridos que outros, ou há certos temas que me são mais delicados que outros, aos quais eu quero acreditar que eu sou tão convicto de certas coisas que não estou a ser má pessoa ao manter-me convicto delas,
Ao passo de que eu quero acreditar que não estou a tentar ser má pessoa ao manter as minhas convicções sobre outras coisas, à medida que ao mesmo tempo eu tento reaprender ou adaptar essas tais outras coisas, percebes quando eu quero chegar? Yeah. Eu acho que tenho tipo uma cena que eu tenho andado já há alguns tempos para trazer para o podcast, mas não sabia como trazer, mas acho que é um bom exemplo para aqui agora do que estás a dizer. Chuta. Só que basicamente eu acho que, tendo em conta tudo aquilo que tu disseste agora, é uma situação em que basicamente eu estou-me a colocar contra a corrente, ou vai parecer que me estou a colocar contra uma corrente de pensamento de agora, não é? Tudo bem. Isso, sim, mas na realidade não é, é uma dúvida. É só uma dúvida. E eu, como não sei como me colocar, ok, parece que és contra a partida. Parece que estou contra a partida, mas não é. Pronto, agora vou explanar. Sim. Que é relativamente à fluidez de género e aos vários géneros e pronto, tudo isso, não é? Sim. Em que, pronto, eu ainda não formulei bem isto, até porque, como eu disse, é uma dúvida, portanto vai sair o que sair. Let's go. Basicamente a dúvida é relativamente ao facto de tu, na tua mente e a forma como tu te sentes, poderes negar eu posso usar aqui as palavras erradas várias vezes porque ainda não sei bem, é uma dúvida, não é? Mas tu na tua mente poderes vir a negar a tua biologia. Sim, ok. Certo? Ok, sim. E isto ser ou haver uma corrente de pensamento em que isto é aceitável e deve ser devemos ser inclusivos relativamente a estas pessoas, não é? De uma forma perentoriamente macro, assim, ao que se acredita, ao que se quer empurrar. Isso. Pronto, e a minha dúvida é onde é que se coloca, onde é que se faz a linha do que é que tu podes, dentro da tua cabeça, dizer acreditares ser ou não. Ou seja, tu neste caso, o que eu estou a dizer é nasceste homem e acreditas piamente que sempre foste uma mulher. Por dentro és uma mulher, pronto. Sim, exatamente. A tua alma ou whatever se existe, sim. Pronto. E eu Vando, eu acredito que essa pessoa acredita que é uma mulher, ok? Eu não ponho isso em causa. Eu acredito que ela acredita, tal como eu acredito que um esquizofrénico vê coisas. Pois é isso, era aí que eu ia chegar, estás a ver? Mas até que ponto é que isto é realmente ou seja, a psique da pessoa acreditar que é outro género é uma coisa, ou deverá ser considerado normal e não uma anomalia psíquica. Wanda, aí a resposta para mim agora é muito simples. Politizou-se uma patologia psicológica. Pois é isso, estás a ver? Porque depois há que haver uma linha a ser definida. E agora é aqui que parece que eu sou contra, quando na realidade é uma dúvida. Porque na realidade eu não sou cientista, nem sou psicólogo, e não percebo, ou psiquiatra, ou whatever. Claro, mas é a tua opinião. Sim, acho que tu tens o direito à tua opinião de ser contra, claro que sim. Sendo desinformado. Sim. Até mas, porque tu não estás a desrespeitar os seus. Nem é ser contra, estás a ver? Porque. Não, mas eu sou mesmo, eu sou. Não, mano, eu sou. Podemos já falar sobre isso, falando do tema especificamente. Até porque eu gostaria de depois voltar a esta coisa. É mesmo uma dúvida em que onde é que desenho agora a linha do se há pessoas que podem negar a sua biologia de uma certa forma. Depois eu lembro-me sempre daquele episódio de South Park do pai do Kyle. Em que ele um dia acorda a dizer que sempre quis ser um golfinho. Exatamente. Que ele se identifica como golfinho. E depois ele faz uma cirurgia plástica para se transformar num golfinho. E ele fica tipo uma aberração horrenda. No entanto fica feliz porque finalmente pode ser um golfinho. E toda a gente acha aquilo horrível, etc. Pronto. Mas ele, como pessoa, sente-se feliz. Mas até que ponto é que isso não é uma coisa completamente anormal e não é uma anomalia psíquica que deva ser tratada?
E antes ou, que. que E deve- antes, ou é uma coisa normal que deve ser aceita e aquela pessoa deve ser incluída, que ela mano, eu acho. se sente como um golfinho. Onde é que Eu está acho aqui a que linha? Estás a ver? Eu vou dizer onde é que eu acho que a linha. Eu vou dizer onde é que eu acho que a linha foi apagada da areia há muito tempo. Foi quando se confundiu ou se quis englobar no mesmo saco a orientação sexual e a identidade de género. Sim, sim, sim. Por muitos anos a malta pura e simplesmente contra, ou pura e simplesmente lá está com extrema resistência à mudança, sem capacidade de adaptação, definiu até que a homossexualidade era uma doença, Yeah. não é? Porquê? Porque primeiro tudo é contra a natura, não é? Sim. Porque tu estás supostamente a agir contra os teus instintos de querer encetar em procriação ou atos procriatórios, mesmo por prazer, com um parceiro compatível, não é? Yeah. Mas pronto, isso com os homens não se aplica tão necessariamente perfeito, porque lá está, tens uma coisa que enfia num sítio e o homem tem um sítio onde se pode enfiar uma coisa. Já com as mulheres isso aí é mais, já era mais, era mais falaciosamente argumentável, não é? Então e com elas, como é que é? Elas não têm nada para pôr em nada, como é que é? Aquilo é como é que é? Roçanzo é, Yeah. Pois era é sempre lavar a hom- roupa, pois é era lavar a sempre roupa à mão. homens a opinar. Pronto, Yeah. sim, Pessoas se Era imaginam a pessoas, opinar. mano. Yeah. Pronto. era pessoas. Eu até vou dizer, pá, não vou agora também estar aqui haveria mulheres de certeza, não as conheço, mas haveria mulheres de certeza. Lá está, as beatas da igreja. As beatas da igreja também são contra essa merda. Tão um bom nabo, tão alguma vez. Mas pronto. Mas aqui, mano, definiu-se como doença por muito tempo, né? Yeah. E quis fazer o pastiche de distúrbio psicológico daquelas pessoas com orientação sexual não linear, Yeah. até que, por portas e travessas, ou por pura força de vontade do lobby, lá se percebeu, pá, que não, pá, que deixa fazer o que quiser, pá, porque a pessoa gosta do que gosta, não é? Sim, yeah. E desde que seja uma relação consensual, porque não? Tipo, pronto. E convencionam-se assim. Exato. Yeah. E entretanto, eu acho que as políticas de identidade de género colaram-se, em termos argumentativos, É isso, yeah. Ok. colaram-se em termos argumentativos à situação da orientação sexual, percebes? Yeah. Porque naquele tempo, não muito longínquo, matava-se pessoas por gostarem de pessoas do mesmo sexo. Aliás, até agora ainda existe crimes de ódio. No Sim, Brasil, sim, ainda sim. Yeah. Na Mas o Rússia é Brasil- ilegal, na Geórgia, Há países- no país há países- Geórgia também é ilegal ser exatamente, homossexual. tipo, há países africanos que é ilegal ser homossexual, yeah, também, yeah, e assim yeah. sucessivamente. Nomeadamente no Brasil mata-se transexuais e inclusivamente e tudo mais, mas as transexuais já se fala de identidade de género, né? Pronto, lá está. Não é correto, atenção, não é tipo lá está, Claro que não, né? yeah, Tipo, pronto, yeah. não é correto. Eu apenas estou a dizer que já não Independente- estamos a falar de orientação sexual. Sim, sim. Estamos a falar de pessoas que estão à margem, mas não pela sua orientação sexual, mas sim pela sua identidade de género. O que se passa é o seguinte: tu estás a ver agora como é que aconteceu a revolução na alta costura por causa das modelos serem anoréticas e querem ter modelos mais carnudas ou com possibilidade de ser umas modelos com aparência mais diferente daquela que estava a ser empurrada por décadas, não é? Yeah. E houve a colagem das gordas, que é mesmo assim, Sim. a quererem ser aceites por serem gordas, porque ser gorda é fixe. Yeah. E colaram-se ao movimento de que as modelos poderiam ser de vários tamanhos, porque as pessoas são de vários tamanhos. Yeah. Ou seja, existe uma legitimidade de um lado da luta, ou de uma luta, e há uma colagem do parasitismo obeso a colar-se a essa luta, percebes? Sim. Agora, mas eu essas pessoas repudio, porque essas pessoas são hipócritas mesmo, porque essas pessoas não são pessoas felizes. E já falámos sobre isto, não vou mais voltar a bater nas gordas. Até porque depois, pronto, não tenho piadas, nem sequer tenho piadas. Já esgotei nos outros episódios. Agora aqui, falando em termos mais sérios, porque ali estamos a falar de uma disfunção que é uma coisa um bocado procurada, lá está, gordura, obesidade de condição, não sei o que, sensivamente. No entanto, aqui eu tenho, para mim a convicção é, não sendo do médico, não sendo catedrático, a minha convicção é, porque já estive a ler umas coisas que poderei estar a ler para confirmar a minha bias, não me procurei ler do outro lado, confesso, não é? Mas lá está, faz-me sentido para a minha tese, vou dizer o que acho, que é, há esta situação de orientação sexual que está bem definida e está mais do que entendida e tudo mais, não é? E está aceito e está na nossa sociedade, está no nosso cotidiano e é completamente tranquilo, para mim, não é? E depois tens a situação da identidade de género que se cola a esta faceta da luta para a sua aceitação quando as perguntas difíceis não são respondidas, ou pelo menos ainda não foram respondidas por mim.
ou para mim, digo, Sim, yeah. que são o quê? A disforia de género é uma coisa. Isso é o quê? Gender dysphoria. Sim. Gender dysphoria. Espera aí. Vou ler em inglês e depois quem quiser traduza. Gender dysphoria is the feeling of discomfort or distress that might occur in people whose gender identity differs from their sex assigned at birth or sex-related physical characteristics. Transgender and gender non-conforming people might experience gender dysphoria at some point of their lives. Portanto, eles definem aqui que a pura noção que tu sentes e alimentas, ou que te é alimentada subconscientemente, de que tu és uma coisa no corpo de outra, é disforia de género. Ok. Está-se a falar aqui da desconexão entre tu seres azul e sentiste laranja, Sim. Uhum. não é? Yeah. Chama-se isso disforia de género. E eu aqui, para mim é muito simples, meu. É uma situação manifesta mental, porque é o teu mental que pensa nisto, não é o teu corpo que nasce com pênis e que rejeita o pênis. Yeah. Não é? Não é o teu corpo que é do sexo feminino e que depois cresce entre seios na puberdade e que rejeita os seios, como se fosse tipo um transplante falhado, não é? Uhum. Não é uma situação física, é uma situação psicológica. E eu atribuo isto ao leque de distúrbios mentais. E eu não estou aqui a dizer que essas pessoas são doentes mentais tipo com tom jocoso, hein? Pois é. Porque eu volto a dizer, é mais um tom sério. Sim. eu volto a dizer, os esquizofrénicos veem coisas e eu acredito que os esquizofrénicos veem coisas. Sim. É diferente de acreditar que as coisas que eles veem existem. Yeah. E a parte aqui do eu acredito que as coisas que tu vês existem, colando à identidade de género, que é eu acredito que aquilo que tu estás-me a dizer que és é, portanto vamos mudar o teu exterior. Para mim é o mesmo paralelo que dizer vamos construir ou vamos cozer ursos de peluche para todas as coisas que os esquizofrénicos vejam, para que se tornem verdade. Vamos materializar isto como verdade. Um esquizofrénico vê, eu nem sei o que é que eles veem, puto, porque eles veem, mano, a esquizofrenia é isso. O distúrbio vem, acho que a manifestação negativa extrema do esquizofrénico é o facto de que aquilo que ele vê lhe atormentar. Pois é. Não é o mero amigo imaginário. Sim. Não é? Que isso também é uma cena. O amigo imaginário é uma cena e já se percebeu que existe. É bastante frequente com crianças até uma certa idade ou a partir de uma certa idade, e que é inócuo, no sentido em que aquele amigo imaginário é uma projeção qualquer do não sei o que, não sei o que mais. Mas é inócuo, é inofensivo. Uhum. É uma projeção da criança para um ser que ela ali cria e que é o seu companheiro e que ela vê, mas que não faz mal a ninguém nem a ela própria, não é? Até haver um caso qualquer, um case study qualquer em contrário, não é? Atenção. Mas acho que a cena do esquizofrénico, meu, é de que aquilo que ele vê e que fala com ele e as projeções que ele tem, não sei o quê, atormentam-no. Pois é. E a parte do. Agora falando em tons mais correntes, aquilo que faz com que ele ganhe maluco é tipo 30% o que ele vê e 70% aquilo que ele vê que lhe faz sentir. Pois é. Estás a ver? Uhum. Pronto. Agora, para mim, atribuir a um transexual a possibilidade de mudar o seu género, operar e tudo mais, façam o que quiserem, hein? Façam o que quiserem, não é comigo, não me incomodam. Se sentirem bem com isso, pá, mais força. Se for esse o remédio que nenhuma terapia, que neste caso que se considera invasiva, porque há semelhança de, lá está, esse é outro argumento que eles usam, que é a semelhança das terapias que tentavam convencer os homossexuais e as lésbicas de que não eram e de que estavam errados por gostar do que gostavam. O argumento é de que não tratar a disforia de género como uma patologia psicológica para fazer entender que a desconexão não vem ou a tal disforia não vem de ser verdade, mas vem de outro tipo de carências psicológicas em verdade, não é? Por materializar, por descobrir, por tratar, não é? É o mesmo argumento que eles usam. É invasivo, porque está a tentar a liberdade individual da pessoa, não sei o quê. Sendo isto da transexualidade uma cena nova.
Yeah. Nova no sentido no contexto do mainstream. Porque depois lá há a situação de mas as hermafroditas e não sei o quê, em que é um caso no milhão ou lá o quê. Pois, mas isso são as exceções. O hermafroditismo Yeah. é a disforia de género, mas manifesta no corpo. Pois é. Que para mim é um grande assalto, não é disforia de género, nada. É uma Sim, malformação. é uma malformação. É uma malformação. É uma condição Então, médica, supostamente. Se o Não é- hermafroditismo, pois, se o hermafroditismo é uma malformação, porquê que a disforia de género não é uma malformação psicológica? E eu não estou Pois, aqui a tentar dizer. Sim. São perguntas, estás a ver? Tipo, Não, são Aquilo- perguntas de acordo com as minhas convicções, Exato, porque eu acredito nisso, sim. não é? Eu Pois acredito nisso. são as tais dúvidas que eu tenho, estás a ver? Até que sentem e me expliquem, não é? Até que sentem e me expliquem, que me eduquem. Eu digo, pá, não tem que afetar tipo, a forma como eu trato essas pessoas, não é? Tipo, E não afetam. não tem que ser rude ou não tem que de agora ser alto. sai daqui monstro, não é o sai caso. daqui, ou tratá-las mal, ou não ser amigo de ninguém que seja transexual, tipo, Até continuam a porque ser não- pessoas dignas de Até respeito. porque não tive a oportunidade. Sim, é. Mas tenho essas dúvidas, tipo, até que ponto, como sociedade, tipo, onde é que pomos a linha, não é? Eu vou bem esperar, Em que o Maurício. como é que se tratam estes casos assim? Porque Eu vou bem depois, esperar. Diz. desculpa, Não, diz, por favor, diz. porque como estavas a dizer, há situações que se colam a outras, né? E vão-se criando cada vez mais exceções. E o caminho que isto toma é que chega a um ponto que se calhar já não existem disfunções. Não existem disfunções nenhumas, tudo é aceitável, não é? Estão na vista na matemática que já não se pode errar. Aliás, que já se pode errar, Yeah. porque a busca pela resposta certa menospreza e diminui. Yeah. Pá, lá está. Colam-se coisas a coisas, meu. Mas eu ia dizer, eu vou bem esperar que o Maurício Meirelles se lembre de fazer um achismos com um transexual para responder a muita pergunta, meu. Ok. E atenção, que é assim, lá está, também é um bocado. Não é reduzir essa possibilidade à pessoa, ou não reduzir a pessoa a quem ele poderá falar e ter a conversa, mas a verdade é que essa pessoa que falar com ele e que der as respostas, essa pessoa não é o arauto de todos os transexuais, não é? Claro, é. Mas já é alguma coisa, não é? Já é alguma coisa. Já é algo, já, não é? O que eu quero dizer, já tenho alguma coisa por que pegar. Mas porque depois as perguntas difíceis continuam da minha parte no seguinte: não tratamos a disforia de género como uma disfunção psicológica, dando outro tratamento que se dá a este tipo de questões. Agora, este tipo de questões que existem, que é vamos como é que se diz? Vamos paparicar estas pessoas e vamos pô-las a cortar o que têm que cortar e a adicionar o que têm que adicionar e a tomar o que têm que tomar para se tornarem cada vez mais aquilo em que acreditam. Então, e a explicação sobre as taxas de suicídio que acontecem a cerca de 60% das pessoas que mudam a sua identidade de género, muitas delas na puberdade ainda, e das restantes 40 pessoas que se viram para depressões profundas e muitas vezes sem recuperação possível. É devido ao quê? E digo transexuais que consumaram transformação, Sim. não é? É devido ao quê? Pois, eu não sei se eu, como leigo, não é? Eu diria que é de uma condição psicológica que não foi tratada. Não é? Exatamente, e que não é o remédio, e que Sim. não foi o Aspégic, não foi o Aspégic da operação plástica, nem da toma de hormonas que curou, ou que tratou, Pois, ou que foi uma terapêutica fraca. É. Mas Marcelo, essas pessoas, muitas delas também entram em depressão e suicidam-se por causa das pressões sociais, que a sociedade impõe perante os transexuais e não sei o quê. Eu gostava, eu juro, eu vou pôr um estudo, espera aí. Suicide within transsexuals, reasons for suicide. Assim, super cru. Transgender people and suicide. Pumba. Do mentalhealthcommission.ca. Transgender and trans people face unique stressors, including the stress some trans people experience when their gender identity is not affirmed. Pronto. Eles aqui dizem que, como tu tens o stress de não teres a tua identidade afirmada, muito especialmente pelo facto de não teres o corpo que se identifica com essa tal identidade, eles têm esse fator de stress que é único, não é? Ou seja, eles têm o stress por causa da disforia.
É como o eu vou traçar o paralelo que não é nada justo, mas é um paralelo. É como o toxicodependente que se coça quando não tem o chute dele, não é? Uhum. Fica ali, então aí não tenho. Pronto, é aquela ansiedade e tudo mais. Tudo bem. Trans people also experience higher rates of discrimination and harassment that their cisgender counterparts and as a result experience poor mental health outcomes. Pronto, isto é um daqueles argumentos que quem prega aqui na sequência das pessoas serem transgênero, ou seja, têm mais stress e têm mais situações de suicídio e tudo mais por causa de que a sociedade não os aceita. They are also at greater risk of suicide as they are twice as likely to think about and attempt suicide than LGBT people. Pronto, ou seja, sem a parte do T. E eles ainda têm. Este artigo é de quando? É que eles ainda só têm 4 letras. É 2019. É 2019. Ok. Isto é como a computação, man. A cada ano é elevado à potência de 2 o número de letras. É pá, olha, vou ler isto. Eu juro que vou ler isto tudo, man. E se tivermos que fazer uma parte 2 sobre este subtema, para mim fazemos. Ok. Pronto, eu vou ler isto tudo. Mas pronto, é pá, para mim, estas convenções que eu tenho sem estar a ler o estudo, e vou tentar ler isto tudo e vou tentar também ler um estudo que confirma a minha tese e vou cruzar os dois. Vou fazer esse exercício de adaptação. Mas para mim é um bocado isso, meu. Para mim, a minha convicção é que a disforia de género é uma patologia psicológica que deveria ser tratada como tal e que, se entretanto, do outro lado da barricada, metafórico obviamente, que eu não tenho guerra com ninguém, do outro lado da discussão, melhor assim, para não ser tão combativo, né? Do outro lado da discussão, enquanto não concordam com esta coisa da disforia de género e queiram continuar com a situação das operações e afirmarem-se fisicamente sobre aquilo que acham mentalmente, prova-me então que isso traz resultados salutares. Olha, man, isto vai parecer bem hitleriano, puto. Vai parecer bem, mas sabes como é que se poderia fazer um estudo estatístico sobre isto de forma justa? Diz ainda. Crias uma biodoma. Sabia. Crias uma biodoma e metes para lá transexuais. Uhum. É pá, estudas os resultados, man. Sim. Pronto, é o que eu queria dizer. É pá, como é que eu posso pôr isto de outra forma, Van? Desculpa lá. Como é que se retira dados estatísticos para tentar eliminar as. Lá está. Para já, lá está. O humanos cobaias é complicado, né? É. Mas é muito isso, quer dizer. O que é que eu estou a tentar fazer com isto? Eu estou a tentar eliminar o fator não aceitação por parte da sociedade. Pois é isso. Se tu estás entre os teus, eu não estou a dizer que isto tenha que ser a solução do tipo agora sou transexual, vou para a colónia dos trans. Yeah. Não é isso que eu estou a dizer. É muito pelo contrário. O que eu estou a querer dizer é que para perceber, como se fosse eu a pessoa a ter que ser convencida sobre isto, né? Enquanto é ninguém que não sou, se é isso a solução ou não. No sentido em perceber que se a taxa de suicídio, por exemplo, advém dessa situação de não serem aceitos depois da transformação, ou, uma vez eliminando então a não aceitação, se a taxa de suicídio acontece na mesma, e o porquê. Yeah. Não é? Para perceber se é uma situação psicológica que não foi bem curada e há outras carências, para não chamar estas pessoas de crianças. Porque eu, quando era miúdo, deram-me um Game Boy, porque eu queria muito um Game Boy. Yeah. Depois de eu ter o Game Boy, joguei imenso o Game Boy, para 2 anos depois cagar no Game Boy e querer outra coisa qualquer. Yeah. E eu estou a ser demasiado simplista, eu sei, mas também caramba, não é? Estás entendendo onde eu quero chegar? Sim, sim. Epá, lá está, se calhar a minha carência é outra. Era o mimo, se calhar. Se calhar a atenção que eu tinha quando me davam a dar a cena era aquilo que me satisfazia. Depois é droga, é dopante, não é? E assim sucessivamente. Mas isto pá, tu colocaste como dúvida e olha, man, gapta nobreza, a sério. Porque Não, para eu, mim, eu coloco como dúvida porque eu não sou um expert em nenhuma das áreas relevantes para o caso. Estás a ver? Então, não, nem eu, mas aquilo isto que eu tenho é uma opinião e é uma opinião que não está bem formada, ou que eu considero que não esteja bem formada. Uhum. E exatamente pelas lacunas de conhecimento nas áreas relevantes. Tá bem, mas qual o melhor sítio que não este para pôr a opinião mal formada fora? Sim, mas eu considero ainda como dúvida, estás a ver? E é uma dúvida que não resulta em interações negativas com as pessoas a quem isto diz respeito. É simplesmente eu
tenho, ou as minhas opiniões, há uma certa preocupação relativamente à nossa evolução como humanidade, né? Como um todo, Uhum. e eu querer que nós evoluamos para o melhor possível, seja isso o que for, seja a aceitação dos transexuais, ou seja a realização de que é uma patologia psicológica e que deve ser tratada assim. Eu não sei, estás a ver? Sim. Eu não sei, mas eu acho que para se obter uma resposta tem que se fazer as perguntas. Já, tem que se fazer as perguntas. Exatamente. A questão é que há o medo sequer de se fazer esta pergunta porque já está tão enraizado de que é uma coisa quando Exatamente. eu na minha opinião acho que há muitas coisas por responder. Há muitas coisas por responder. Pronto. Verdade, meu, verdade. Verdade. E eu volto a dizer, estas conclusões que não são, que não valem nada, que são conclusões de nada, Yeah. é confetis para uma festa que não existe. Estas conclusões que eu tenho são conclusões que eu escutei e li de sítios que têm uma agenda contra a agenda que é apresentada em relação às políticas de identidade de género. Porque há uma guerra de culturas lá naquele charco. Yeah. Estás a perceber onde eu quero chegar? Sim. Tipo, nós não vamos desacreditá-los pelo mero ódio, portanto temos que sustentar isto. E aparecem estes tipos de termos, né? de disforia de género, das taxas de suicídio em relação a transexuais de pós-puberdade ou durante a puberdade, né? Este tipo de coisas que aparece, que depois poderão ser depois argumentáveis a favor daquilo sem comprovação, mas que são aquilo que eu estou agora a expor também, que sou aquilo que eu li. Pronto. E é aquilo que eu estou inclinado a acreditar, estando na mesma página que tu, que é permanece a dúvida sempre, porque eu não sou doutor. Yeah. Não é? Mas lá está, meu. Eu vou agora ser o pessimista. Tu nem sequer aceitas pessoas de cor diferente, quanto mais transexuais. Pois é, yeah, ainda estamos como sociedade, ainda estamos nesse ponto. Yeah. Sabes porquê que tu aceitas homossexuais e lésbicas? Porque não há maneira explícita de ver quem é quem. Ok. Pois é, porque não é só com o olhar, tipo, ainda tens Mais ou que... menos. Mais ou menos, eu tenho Sim, um bocado tá de gaydar. bem, Estou a brincar contigo. Tá bem. Eu tenho um bocado de gaydar, mas não é por aí, a não estás ser a que ver? seja flamboyant, tipo, não percebes, Exatamente. Não, é flamboyante, a palavra é bicha. Sim, isso, é ok. Pronto, menos não seja bicha. Epá, Yeah. a sua bicha ou camionista, como se costuma dizer. Se isso é pejorativo, é pá, desculpa-me. Mas Não, pronto, não é peço só para. Não, estou sempre a ser irónico. Yeah. Que bitch. Mas o que eu ia dizer que não era mentira. Pronto, nem sequer aceito as pessoas de cor diferente, quanto mais transexuais. Porque lá está, meu. As pessoas de cor diferente. As pessoas de cor diferente. Está bem enraizado e está bem explicado o porquê de não aceitares. Ao passo que tu os transexuais tu não aceitas por ser desconhecido. Yeah, Digo porque eu. porque ainda não está novo, bem definido. Yeah. Isso, tipo, o que é isto? Lá está, como é que é? Yeah. Nós estranhamos aquilo que não conhecemos. Yeah. E temos tendência a demonizar ou a empolar à camada do intangível. Mas tu não consegues fazer esse exercício de apelar à camada do intangível e do tentar explicar com algo que não é terreno, porque os transexuais são pessoas. Não é? Sim. Portanto, antigamente, até porque agora é um bocado mais difícil por causa da internet, não é? Mas pronto, nos tempos antigos, aquilo que tu não explicavas e que não conseguias conceber de forma humana, tu atribuías a deuses e a contos, não é? Yeah. E a monstros e coisas fantásticas, não é? Agora, falando dos transexuais, tu não consegues fazer isso porque são pessoas e tu vê-las e são palpáveis e existem, não é? Portanto, essa estranheza não podes atribuí-la ao que não é terreno, não é? Uhum. Estás a perceber onde eu quero chegar? Sim. Logo apenas afastas por estranheza. Digo, Yeah. afastas, não aceitas, repudias, estás a entender? Sim, como não encaixa dentro da norma que estás habituado, E a exatamente. ideia é sempre repudiar e afastar. Não sei, Afastar em vez, porque lá em vez de está. tentar entender. Exatamente. E vai do quê? E vai do facto de nós sermos tribais nas nossas convicções. Yeah. E vai do facto de como é estranho o exercício em tentar aprender, compreender, aceitar, assimilar, adaptar. Yeah. Mas pronto, Pressupõe mas toda tudo isso agora que disseste da adaptação e entender e etc. Convém ser com certezas e
e com as ideias bem estruturadas e bem definidas, e não é com lobbies e ideias mal formadas a serem, e propagandistas E a propaganda. a serem empurradas à força toda pela goela das pessoas só porque parece bem. Porquê? Porque a força do lobby defende-se com o quê? Porque há um grupo que não acredita, como há um grupo que não aceita, Yeah. temos que forçar a que todos, os que nem sequer aceitam ou não, ou estão no limbo, ou nem sequer sabem o que se trata, tenham que aceitar. É. Só que depois aí salta-se a parte do perceber Da pedagogia. e da pedagogia, e depois por isso é Exatamente. que há tanta divisão, Exatamente. porque depois há os que não percebem, que são obrigados a fingir que percebem, mas nunca chegaram a perceber, então E depois aos- cria-se ali e- um ódiozinho. E acho que não percebem que odeiam isso, que odeiam Yeah. que seja imposto. Exatamente. Há lá, IKEA eu, por exemplo. Como salta-se o lado pedagógico e o lado de realmente tentar entender o que é que se passa e o que é, e tentar arranjar uma solução que seja a mais correta depois de só obter todos os dados. Como Pá. não há isso, Mais longe, não vamos mais longe. é, Consenso. Porque mesmo que a informação te seja esparramada à frente, é, tu se não tiveres consenso com a outra facção, já se está a falar de uma guerra em termos de ideologia, é, tu podes ter a verdade do teu lado, mas podes estar na merda na mesma. é. Nomeadamente palestinianos atualmente com Israel. Os de agora, não estou a falar Sim, daqueles sim. destas guerras. Nomeadamente as minorias noutros países. As minorias étnicas de um país noutro país, não é? A verdade poderá estar do teu lado e estão as boas intenções também. Mas se não houver um consenso, É. não há aceitação. Não basta que haja verdade, porque a verdade não chega. Olha, essa é outra, man. A verdade não chega, man. É. Sim, mas é um primeiro passo. Estás a ver? Opa, com certeza, Ovando, mas lá está. Como a gente tem estado aqui a concluir várias e várias vezes por Depois imensos chegas podcasts. a conclusões erradas e Mas foi mas daí essa que é outra. Foi daí que nasceram várias desigualdades. Verdade, Vando, verdade. Mas é assim. Por muito que tu tenhas a verdade do teu lado e tenhas o argumento do teu lado, se o grunho não se quiser converter, não converte. Claro, claro. É. Por isso é que falando do grunho ou do não aceitável ou do indesejável, não é? Tu tens quase que negociar, man. Eu tive exemplo disso que eu Sim. fiz agora com a situação que eu estive a trabalhar agora, que já posso dizer o que é que já acabou, que é os censos. É. Houve muita gente que não entendeu o que se tratava, e por mais que eu explicasse por forma argumentativa e factual o que era, ainda assim não convencia, então eu tive que negociar com as pessoas a forma de obter a resposta ao inquérito, percebes? É. É muito assim, man. E não estou a falar que estas pessoas são grunhas, eu estou a falar da perspectiva de verdade está do meu lado e desconhecimento está do outro, É. não é? Porque nem toda a gente que me apresentou resistência é céfala, tal como nem toda a gente que me apresentou extrema abertura está com os parafusos todos, É. Exato. não é? E a realização que eu tive do início do episódio sobre os convictos de hoje serem os grunhos da manhã vai muito de encontrar aquilo que tu agora disseste do facto de nos estar a ser empurradas as coisas em vez de meramente o grunho que agora existe, meramente não aceitar a verdade que poderia ter aceito sendo um convicto de ontem. Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, é. Mas é Yeah, porque ninguém lhe tentou explicar sequer. Mas aí eu dou de barato, não é? Aí eu dou de barato. Sim, Agora nos tempos de agora, tu tens os meios para tentar e não tentas. exato. Eu dou de barato e não tento. E eu dou de barato, eu dou de barato. E tu tens os meios para tentar e não tentas, não é? Enquanto facção que quer fazer a sua verdade valer ou quer ter a sua valência, não é? É. Eu estou a falar mesmo assim em fações porque, meus amigos, há uma guerra a acontecer. É uma guerra ideológica. Sim, é. É uma guerra ideológica porque claramente há fações. Porque eu acredito nisto. Eu sei isto. E acho que nunca Eu tivemos tão não. divididos já, porque basta haver uma diferença ideológica de tantos assuntos que existem no mundo, basta haver uma para as pessoas se dividirem completamente. Man, é essa merda, mano. É essa a conclusão do episódio de hoje. Nós estamos mais ligados do que nunca, É. o que também, e por sua vez, promoveu a maior divisão que nós já vimos. E só não há uma terceira guerra mundial porque nós estamos tão divididos assim. Sim, sim. Ao Porque não ponto tens de o nem número de sequer- pessoas Yeah, ninguém se que consegue forma um juntar. número para dois lados. É. Pumba, man.
Acho que é por isso. Acho que é por aí. Tens alguma coisa a acrescentar, meu? Epá, não, se não estávamos aqui mais outra hora. Pá, então está-se bem. Vou fazer o meu trabalhinho de casa e depois no Ok. próximo episódio poderei ter vontade ou não de voltar a este tema. Ok, está bem. Então vá, meu. Tenha uma boa noite. Deus, boa noite. Venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra. Venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra.